Mas vários colegas nossos hoje relembraram como o Espírito Santo vinha sendo colocado como modelo de gestão eficiente da coisa pública com a austeridade. Não vou entrar nesse debate, mas está relacionado. Vejam só que interessante, há 15 dias, cerca de 15 dias atrás, em um portal que a gente acessa bastante e tal, teve um debate interessante entre o advogado da pastoral carcerária, um debate entre esse advogado e o secretário de Segurança, o secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo. Qual era a discussão? No meio da crise carcerária, que foi o problema que abriu o ano de 2017 no Brasil, o Espírito Santo foi tomado como o exemplo possível de um sistema carcerário eficiente, que funciona, que supostamente trataria bem os seus aprisionados. E esse debate ele é bastante intenso e, de um lado, tem uma demonstração bem convincente de como, apesar de, nos últimos 2 ou 3 anos, o Espírito Santo não ter registrado nenhuma rebelião de grande porte, violenta, as condições de sobrevivência das pessoas que são aprisionadas, elas são enlouquecedoras. Nos últimos 14 anos, a população carcerária do Espírito Santo, ou seja, o número de pessoas que foram aprisionadas, que foram presas por algum crime no Espírito Santo, cresceu em 600%, ou seja, ela 6 vezes maior do que era 14 anos atrás. Apesar do que se possa pensar, bom, à primeira vista a gente pode dizer, e o que os governos costumam fazer, prisão é sinal de eficiência na gestão da segurança pública, o que não é. O Espírito Santo esteve nos últimos também 14 ou mais anos entre os 5 estados com o maior índice de homicídio, taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil. Se mantém. Teve uma flutuação nos últimos anos, uma possibilidade de queda, mas o período é muito curto para dizer que resolveu. O que isso quer dizer? Que você tem 2 coisas que vão para lados opostos. Ao mesmo tempo você tem uma manutenção do crime violento, um crime violento que se mantém em patamares acima da média nacional, ou seja, um problema gravíssimo, e uma taxa de encarceramento em massa que... Por que não está resolvendo o problema? Justamente porque as políticas de segurança pública no Brasil, e eu acho que quem não percebeu isso ainda, depois do caos carcerário, tem que ficar muito mais atento, a política de segurança pública no Brasil, ela é retrógrada, ela é uma economia, ela é baseada num tipo de economia que pensa o final do mandato do governante, ele não pensa o plano a longo prazo da sociedade, ele não é um projeto. Então, não pode ser cabível a gente pensar que a situação vai se resolver a longo prazo, não vai se resolver a longo prazo se for isso. Por exemplo, a taxa de impunidade para os crimes de homicídio no Brasil já passou em alguns momentos de 60%, porque não há condições de trabalho que permitam aos policiais, às forças que investigam aí, já falando de outro tipo de polícia, de resolver o problema, porque não tem material suficiente, não tem trabalho suficiente para poder fazer. Então, são as condições veja só, são as condições de trabalho dessas pessoas que não são atendidas e o problema é alimentado. Então, acho que o que tanto o exemplo do Espírito Santo dessa semana, quanto o exemplo que vinha acontecendo no mês passado mostra, é que é preciso repensar de maneira coerente e de maneira orquestrada, sim, as políticas de segurança pública, o que significa saber onde vai ser saber o que é preciso priorizar. Não pode ser que a gente acredite depois desses anos todos que prender pessoas, e muitas vezes, e na maioria das vezes, por crimes que são absurdos, assim, provas mal produzidas, não se tem certeza se a pessoa estava ou não estava envolvida naquela circunstância. Na grande maioria, jovens negros, uma parcela significativa envolvida com a venda com varejo de drogas, de coisas. E aí tem muita seletividade policial, quem é que vai preso, quem é que vai solto, a gente sabe isso, o povo discute isso. Parece que só quem não quer ver são as autoridades responsáveis por... Mas é impossível que a gente tenha que chegar nesse ponto para que sejam possíveis pensar... E são saídas muitas vezes criativas, assim, é só olhar um pouco mais para fora do Brasil. O que está acontecendo para fora do Brasil não é um ministro se envolver com um corte de pé de maconha no Paraguai, entende? Não é isso que vai resolver. A cada pé de maconha que cai no Paraguai, o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. Isso não vai resolver nada. Encarcerar mais pessoas não vai resolver nada. Manter uma polícia sob uma hierarquia rígida não vai resolver nada. É um problema que vai se alimentar. A questão é até quando que a gente vai conviver com isso, né? Eu acho que o grande problema dessa situação toda é
o tanto de informação desencontrada que tem, quer dizer, não tem uma fonte de informações confiáveis que nos diga o que está acontecendo, o que alimenta o medo das pessoas. E quando as pessoas atuam na margem do medo, qualquer resposta parece viável para elas, inclusive tomar as justiças com as próprias mãos, né? Então, o Estado, ao se ausentar nesse episódio, ele acaba gerando mais violência. Toda vez que o Estado se ausenta de um problema público, ele redobra o problema, ele gera o problema em outra medida, e nesse caso não seria diferente. E por que era importante a gente saber o que está acontecendo? Para ter uma correta medida. Foi divulgado que de sábado para cá morreram mais de 70 pessoas. Muito bem, quem são essas 70 pessoas? Quer dizer, quem são, quando eu pergunto quem são, eu quero saber qual é a cor dessas 70 pessoas. Para ficar no caso do homicídio, que eu acho que é o caso mais emblemático, assim, que mais assusta. Qual é a cor dessas pessoas que morreram? Qual é a faixa etária das pessoas que morreram? Qual é a idade das pessoas que morreram? Do que elas vivem? Quais são as atividades a que elas se dedicam? Quais são as regiões em que isso acontece? Só dessa forma você teria alguma capilaridade de saber o que de fato é uma ação orquestrada ou não é uma ação orquestrada. Porque tudo leva a crer, se vocês abrirem agora qualquer portal de notícia, principalmente os mais acessados, a forma como eles têm tratado é a seguinte: é o caos generalizado. A polícia está ausente, logo o caos, a violência tomou conta. Isso reforça na cabeça das pessoas uma ideia de que sem a tutela da polícia, sem a tutela do Estado nos vigiando o tempo inteiro, a gente é potencialmente criminoso. Mas não é disso que se trata, porque a gente não sabe quem é que está envolvido nessa coisa toda. A única coisa que a gente sabe, pelas redes sociais, pelos vídeos e pelas reportagens, é que quem sofre é o povo do Espírito Santo, é o povo capixaba. E o Estado se vale desse medo. Sim, e é justamente isso. É que esse é um caso muito emblemático, né? A gente estava conversando um pouco antes. Você pode fazer uma frase e substituir a categoria de trabalho e o serviço público. Por culpa da greve metroviários, professores, policiais ou cidadãos sofrem com trânsito, ou falta de aula, ou falta de segurança na rua. É evidente que isso é um caso mais absurdo porque envolve crime contra a vida, né? O que a gente tem visto em grande medida, crime contra a vida. Mas é sempre isso, os governos eles utilizam desse golpe um pouco rasteiro de pressionar a opinião pública porque os serviços não estão sendo prestados e a culpa é de quem está lutando pelos seus direitos, né? Quando, na verdade, a questão deveria ser o contrário. Porque, afinal de contas, os policiais não estão fazendo greve. Eu acho que esse é o elemento que não pode passar batido, né? Não são os policiais que estão fazendo greve. Eles não podem fazer a greve. Essa é uma questão que passa, às vezes, batida. A greve dos policiais, eles são proibidos de fazer greve. E por que eles são proibidos de fazer greve? Por que eles são proibidos de se manifestarem? Será que eles concordam ou será que eles discordam do que está acontecendo? Como é que foi, assim, se a gente pensa que o que tem sido divulgado é que são os familiares desses oficiais que estão na rua impedindo. Essa ideia saiu do nada. Será que foi assim, tivemos todos uma ideia ao mesmo tempo? Por que foi necessário chegar a esse ponto, né? Eu acho que essas são questões que esse caso ajuda a discutir bem. A gente pode cair num debate fácil de dizer que a polícia, ainda mais com a polícia que a gente tem no Brasil, com os índices de morte pela polícia, de violência cometida pela polícia, é fácil a gente tomar a posição imediata de dizer que, bom, a polícia é repressora, a gente não tem condições de defendê-los. Mas esse caos do Espírito Santo tem demonstrado a necessidade que a população atribui à polícia. A polícia, ela ainda, em alguma maneira, ela é uma instituição contraditória. As pessoas não negam a polícia completamente. As pessoas têm uma relação de desconfiança, mas ao mesmo tempo não acreditam que seria possível viver sem a polícia, né? Então a polícia é uma instituição que tem um laço social grande, assim, tem bastante, as pessoas elas estão pedindo que a polícia volte. E a polícia no Brasil, ela não é violenta à toa. E a crise das polícias dos policiais quando eles saem para reivindicar também não é à toa. A polícia a polícia no Brasil ela tem uma característica muito particular. Primeiro que a gente tem duas polícias, né? Uma responsável por investigar e a outra militarizada, que é a que faz a guarda das ruas, né? Que faz a manutenção ostensiva nas ruas. A polícia no Brasil surge num período, que nem vou entrar muito nisso, acho que vale a pena as pessoas pesquisarem e lembrarem daquele livro Memórias de um Sargento de Milícia, que conta um pouco disso. A polícia no Brasil surge necessariamente com a função de repressão.
ela poderia ser uma polícia como a gente vê em outros lugares do mundo, que é a polícia que a gente sabe que existe, a gente vê, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, mas ela, na maior parte do tempo, uma polícia que está lá para preservar uma determinada ordem social, sem necessariamente ter que recorrer a todo tempo à repressão, à violência. Aqui a polícia é treinada, capacitada para agir de forma truculenta. Ela age de forma truculenta porque essa é a forma, ela não está aqui para proteger os cidadãos, ela está aqui para proteger o Estado. E não é o Estado que a polícia protege, são os cidadãos que a polícia protege. Porque o Estado também é formado para proteger os cidadãos, né? Ela é repressiva, então se você vai tirar uma informação com a polícia na rua, você tem um pouco de receio de tirar. Se a polícia te para no trânsito, você tem um pouco de receio. E é fácil também a gente culpar os oficiais, né? Sendo que, na verdade, é a própria estrutura da formação da polícia que permite e que incentiva que esse tipo de prática se reproduza ao longo dos anos. Eles, em alguma maneira, são socializados na violência. E hoje em dia, assim, a gente está em 2017 e em vários lugares do mundo já tem demonstrado que uma sociedade com menores conflitos sociais, ou seja, uma sociedade que tem menos tensões e menos violência, são aquelas em que as pessoas confiam na polícia. E para confiar na polícia, a polícia tem que tratar os cidadãos de forma respeitosa, ser claro no que eles estão fazendo, explicar como eles estão atuando com você, dizer se você estiver cometendo se você estiver incorrendo em alguma ação ilegal, te explicar que aquilo é legal e te dizer quais são os seus direitos, porque eles estão aqui para garantir a lei, eles não estão aqui para garantir a repressão. E a mesma coisa acontece internamente, então eles não podem se manifestar publicamente, porque eles vão ser reprimidos internamente dentro da polícia. Então é por isso que essa coisa é um pouco... Ninguém defende a polícia, porque a polícia tem baixa confiança, ao mesmo tempo eles são formados para proteger o Estado e eles não podem simplesmente se sindicalizar como qualquer outro trabalhador, como outras categorias quaisquer. Eles não podem se manifestar publicamente a respeito do que eles acham. Eu acho que passa isso que é o significado real da desmilitarização, não é? As pessoas confundem a desmilitarização com o que é deixar de ser militar, deixar de ser arma. Não tem nada disso, não tem nada disso. Não é essa a questão. A questão é a estrutura hierarquizada, e é uma estrutura hierarquizada que tem como eixo central o autoritarismo interno dos mandos. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não dá para a força que está cuidando da sociedade de alguma maneira agir com esse pensamento, porque ela vai acabar reproduzindo isso no corpo social e a questão fica fora de compasso.